Nossa mensagem é fama de vivo, mas está morto. Fama de vivo, mas está morto. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. E que aqui diz: o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja, o dono da igreja, ele diz aqui no versículo 1, escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Aqui está, queridos, uma carta do nosso Senhor Jesus Cristo à igreja de Sardes. Essa carta foi endereçada a ela, primariamente, mas evidentemente que se está aqui na palavra de Deus, ela é mensagem para nós também, que somos igreja. Alguém é igreja de Cristo aí? Amém? Então, a mensagem também é para nós. Amém? Então, o Senhor está aqui falando à sua igreja. E Ele está falando exatamente àquele que tem ouvidos. E se tem ouvidos, então que nós venhamos ouvir o que o Espírito diz à igreja. E se assim temos esse ouvido e temos essa capacidade nos dada por Deus para discernir coisas espirituais, venhamos abrir nossos ouvidos espirituais para ouvir essa mensagem. Afinal, estas cartas, como falei há pouco, e esta carta em si, que iremos agora meditar nela, ela foi endereçada de forma única e exclusiva a toda a igreja, como há pouco falei. E não somente aquela igreja ou as igrejas do primeiro século. Ela foi endereçada para todos nós. Então olhemos para essa mensagem e tomemos ela como espelhos que irão refletir as nossas vidas. Que essa mensagem nos apresentemos a ela e fiquemos de frente a ela como um espelho que vai nos refletir a nossa vida. A cidade de Sardes, onde encontrava-se essa igreja, foi uma cidade muito importante. Foi uma cidade que ela teve tempos esplendorosos. Sardes era uma cidade localizada sobre um platô, sobre um monte. Sobre tipo uma chapada. E essa cidade era rodeada de muitas encostas. Essas encostas eram bastante íngremes em pés. Elas eram escarpadas, eram quase que paredes, e dessa forma, por assim ela está localizada, aquela cidade ela se tornava praticamente impossível de uma invasão inimiga, e eu repito, praticamente. Não era impossível de ser invadida, haveria possibilidade, mas mínimas. Então seus habitantes de Sardes, juntamente com seu exército, eles eram muito vaidosos. E dentro dessa vaidade, eles se tornaram arrogantes, presunçosos. Contudo, devido a toda essa arrogância, eles também eram autoconfiantes.
E por conta dessa autoconfiança, aquele povo de Sardes e, consequentemente, o exército, eles faltaram com a vigilância. Eles não foram vigilantes na defesa da sua cidade. E então, no ano 529 a.C., o rei Ciro da Pérsia, e depois, em 218 a.C., Antíoco Epifânio, um rei sírio, tanto um como o outro invadiram a cidade, dominaram aquela cidade, e fizeram isso através, sabe do quê? De uma fenda, de uma brecha. Uma brecha na muralha da cidade. E exatamente aquela brecha, aquela fenda, era o ponto vulnerável dela. Era onde ela poderia ser invadida. Como foi? Assim, meus irmãos, assim como a cidade de Sardes não teve cuidado com a vigilância, da mesma forma é a vida cristã. Nós precisamos estar sempre vigilantes. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta, no capítulo 10, versículo 12, o apóstolo ele diz assim: portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. E aqui está uma seríssima advertência para nós cristãos, que por acaso nos achamos de forma presunçosa, seguros em nós mesmos, que acham que pode e que podemos satisfazer os nossos desejos carnais, sem por estes desejos sermos contaminados. E sabe por quê? Isso pelo fato desses desejos serem coisas até legais, lícitas. Porém, mediante sua presunção, sua arrogância, sua autossegurança, tais cristãos, e que pode ser eu e você, não atentam que tal procedimento não convém àqueles que são salvos por Jesus Cristo, que são remidos, que são lavados pelo sangue precioso de Jesus. Podem ser lícitos, mas nem tudo que é lícito convém a quem faz parte da igreja e da família de Deus. Pode ser legal, mas não é conveniente. Então, quando o nosso querido apóstolo João escreveu esta carta àquela cidade, a cidade de Sardes, ela era reconhecida pela sua importância, pela sua grande riqueza. Porém, queridos, era uma cidade pervertida, era uma cidade idólatra, era uma cidade completamente entregue à degeneração moral. Era uma cidade que de fato tinha um passado glorioso, mas tinha um presente de horrenda libertinagem e imoralidade, a qual dia a dia se deixava ser completamente influenciada. Então, assim como foi com a cidade, foi também com a igreja. Ou seja, a igreja de Cristo localizada naquela cidade, que deveria ser ali sal e luz, em meio a toda essa desordem, aquela cidade passou a ser influenciada, ao invés de influenciar. Ela deveria ser luz nas trevas, mas de luz ela passou a ser trevas, se misturar com as trevas, não fazer diferença
alguma. No passado, sua fama era de que tinha vida, que aquela igreja tinha vida. Mas agora, aquela igreja que no passado era reconhecida por uma igreja viva, agora é uma igreja morta. E podemos ver aqui um claro exemplo de muitos ministérios e denominações evangélicas nos dias de hoje. Muitos. E quem sabe nós podemos estar inseridos coletivamente ou individualmente. Ou os dois. Assim, queridos, Cristo adverte aos seus remidos para que sejam vigilantes, para que sejam sóbrios, para que estejam alertas e que se apeguem às verdades que ainda têm, que ainda lembra, e portanto que não esqueçam da palavra que receberam e ouviram, e nessa palavra creram. Portanto que atentem a ela, a palavra, e atentando a essa palavra, ou seja, reconhecendo-a como a verdade, possam então se prostrar a ela em arrependimento. E que assim então permaneçam firmes e preparados até a volta do dono da igreja, Cristo Jesus. Que venhamos nós, nos avaliar. Dado o fato, querido, que muitos professos cristãos terão seus nomes arrolados numa relação de membros de uma igreja. Muitos, não são poucos. São milhões. E milhões e milhões e milhões. Que têm seus nomes escritos na relação de membros de uma igreja. Contudo, esses milhões e milhões, esses muitos, eles não têm seus nomes inseridos no livro do Cordeiro. A gente já tem ouvido muito isso, de muitos pregadores, lido em muitos livros, que no último dia haveremos de ter inúmeras surpresas. E muitas vezes podemos até surpreender-nos com nós mesmos, com nossas próprias vidas, pensando que somos, quando na verdade não somos. Pensamos que estamos vivos, quando na verdade estamos mortos. Haverá inúmeras surpresas no último dia, quando o livro do Cordeiro for aberto. Em muitas igrejas hoje, podem ter muitos que parecem vivos, no entanto estão mortos, como sempre mortos estiveram. Ou talvez, menos ruim, que não estejam mortos, estejam somente adormecidos. Quem pode discernir isso perfeitamente para as nossas próprias vidas é o Senhor, dizendo se nós precisamos nos vivificar em Cristo, porque nunca saímos do estado mórbido de morte espiritual,
ou se não, Deus pode também nos alertar que precisamos abrir nossos olhos e deixarmos de vivermos dispersos, adormecidos e dementes, e venhamos ter um avivamento em nossas vidas. Mas avivamento só pode ocorrer de uma forma: por meio da santa palavra de Deus, se submetendo a ela e arrependendo-se daquilo que não nos deixa avivados, mas mortos. Então Jesus, ele começa a sua carta e manda escrevê-la da seguinte forma. Versículo 1: escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Então esta mensagem à igreja de Sardes, ela é uma seríssima advertência a todas as igrejas que vivem somente dos momentos de apogeu e glória do passado, contudo estão completamente mortas. A igreja de Sardes tinha fama, mas era somente fama. Porém havia ainda uma chance de reviver. Afinal, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o dono e o cabeça da igreja. E Ele é capaz de dar vida ao que estava morto. Então Jesus, Ele aqui se apresenta, Ele apresenta-se nesta carta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E venhamos logo entender que não há 7 Espíritos. O Espírito é um só. Efésios 4, versículo 4 diz: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Então o mesmo Espírito que habita de forma individual nos verdadeiros cristãos, é o mesmo Espírito que habita no corpo de Cristo, na sua igreja. Não há variedades de Espírito, é um só. É um só. Espírito daquele, espírito daquele. Não, é um Espírito só. O Espírito Santo de Deus que habita nos cristãos, esse Espírito chama estes também para um mesmo destino. E esse destino é a eternidade. É o céu. E quando esse Espírito, e o único Espírito, chama o cristão para caminhar a esse destino, ele chama para que eles caminhem com Cristo, e não com o mundo, com Cristo. E por que chamam para caminharem com Cristo? Para por Cristo, o sumo sacerdote, serem por ele discipulados. E sendo discipulados por Cristo, passem a ser cada dia que passa andando e caminhando ao lado de Cristo, ouvindo do Senhor, meditando do Senhor, tornem-se cada vez mais semelhantes a Ele, parecidos com Ele. Então o Espírito chama, o único Espírito, o cristão, para um único destino. E a caminhada para esse destino é Cristo. Então tem que andar com Ele. Tem que andar com Cristo, o caminho tem que ser Cristo, volto a dizer, e não o mundo. Porque o único caminho que leva a Deus é Cristo. E essa caminhada nos ajuda a ficarmos cada vez mais parecidos com Ele.
E esse chamado é a fim de compartilhar conosco, Cristo conosco, a sua glória eterna. Então o número 7 tem na Bíblia um significado de perfeição, de plenitude, de completude, de inteireza. Portanto, os 7 Espíritos de Deus tem aqui o significado da plenitude do poder, do poder e controle do Espírito Santo sobre a igreja. Pois é somente por meio do Espírito Santo, somente por meio dele, que a igreja pode ter vida. Sem o Espírito Santo de Deus não há vida. E era exatamente esta vida que a igreja de Sardes precisava. Todas as estratégias, todos os planos, os projetos de homens, como meios de crescimento, eles não são capazes de dar vida à igreja. Talvez até mediante suas estratégias, como muitas existem, possa até dar crescimento numérico, mas não pode dar vida. Podem até fazer, através desse crescimento, podem até fazer parecer esse crescimento com a igreja, mas não passará de uma igreja morta. A igreja só é igreja se antes o Espírito Santo descer sobre ela e nela habitar. Sardes era uma igreja que professava a sua fé. E ela era conhecida como uma congregação de cristãos, meus irmãos. Como muitas espalhadas no mundo todo são. Professam fé e são reconhecidas como congregação cristã. Entretanto, em sua grande maioria eram apenas pessoas que seguiam ritos litúrgicos. Ritos que nada significavam. E assim parecia uma igreja, mas não vivia como uma. E por quê? Porque estava morta. Estava morta. Então Jesus é o dono da igreja. E pelos seus olhos oniscientes, Ele sabe quem somos. Ele sabe como estamos. E também Ele sabe o que nós estamos precisando. Ele é o único que pode restaurar a sua igreja, a igreja que é dele. Ele é o único. Não é isso, nem aquilo outro. Se precisamos sermos restaurados, a nossa restauração está em completa dependência do poder e da glória do Senhor nosso Deus, pela ação do seu Espírito em nós. Então Jesus afirma que as portas do inferno, como foi dito já hoje à noite, não irão prevalecer sobre sua igreja. E é verdade, a igreja invisível do Senhor, aquela que vai morar no céu, que só conhece, sabe quem? O Senhor. E quem de fato sabe que faz parte dessa igreja? Essa igreja nunca vai ser derrotada. Jamais. Pode fechar a porta da IEB Comunhão, pode fechar a porta de Ali, pode fechar a porta de igrejas físicas espalhadas em vários locais. Mas a igreja que vai para o céu, ninguém a derrota, porque ela já é hiper vitoriosa no nome de Jesus. Porque ela é viva, ela não é morta. Ela é viva. A questão é nós fazemos parte de qual?
da viva da morta. Nós estamos vivos ou mortos? Vivos ou mortos? Como estamos sendo vistos? Temos fama? Mas é só fama? É justamente por isso, queridos, que nosso Senhor, Ele cuida. Quando Ele escreve esta carta, que por duríssima que seja, é cuidado, é zelo, é amor. É um Deus que ama e é fiel à sua palavra. Então Ele consola, mas Ele adverte. E Ele cura, e cura a fim de restaurar sua igreja. A igreja de Sardes parecia igualmente a um vale de ossos secos. E somente Jesus, por meio do seu Espírito, pode fazer reviver esse vale. Somente Ele. Ezequiel capítulo 37, versículo 3 e 5. 3 ao 5. Diz o livro do profeta Ezequiel. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Repito, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Ezequiel tem uma visão dos ossos secos de Israel e Judá. Essa visão é num vale. O povo de Deus havia se corrompido. O povo de Deus havia se entregado à idolatria. O povo de Deus havia se entregado ao completo mundanismo. E, consequentemente a esse mundanismo, também a imoralidade. E assim o profeta recebe a ordem do Senhor, para que ele profetize a esses ossos e estes vivifiquem. Havia ainda esperança para que Israel tornasse a viver. Então aqueles ossos secos poderiam ser restaurados e voltarem a ter vida. E queridos, essa verdade ainda é necessária no mundo atual, cheio de muitos ossos secos por todos os lugares e inclusive nas igrejas. Nas igrejas. Contudo, é necessário que o Espírito Santo venha com seu poder maravilhoso, com seu poder transformador, com seu poder unicamente capaz de dar vida onde reina a morte, a fim de haver um avivamento por toda a terra. Lembremos só do que diz aqui o profeta. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está sendo pregada aqui e em várias outras igrejas espalhadas no mundo. A questão é: a igreja está ouvindo. Quando se fala ouça, é ouvir e guardar.
A questão é se é ouvido de mercador. Ouve no ouvido e sai pelo outro. Ouve por um ouvido, dá até glória a Deus. Diz a Tinha, é verdade. É desse jeito. Mas quando passa o pé daquela porta, qual foi a igreja? Qual foi a palavra ministrada? Rapaz, se eu não me engano, foi no primeiro livro. Aí não foi em Apocalipse, não foi em Gênesis. Eu acho que foi. Ou será que foi em Mateus? Se brincar, tem dentro aqui que foi em Macabeus. Não, a gente ri, mas é sério. É sério e é verdade. É verdade pura e nua e crua. E triste verdade. Então diz aqui, o profeta, ouçam a palavra. E a palavra está sendo ministrada nesta noite, aqui e em todo o mundo. Uma igreja morta, uma igreja apática, indolente e insensível, ela precisa ser reavivada pelo Espírito Santo. E reavivamento, avivamento não é folia não é pula, nem cai, não. É confissão e arrependimento. E mudança de rota. Isso é avivamento. Somente por meio do poder sobrenatural do Espírito e pelo seu habitar em nós, é que uma igreja pode se levantar da morte, é que uma igreja pode se levantar da indiferença, da insensibilidade, do desânimo, do erro, do mundanismo, para só assim servir a Deus com alegria, devoção e diligência. Porém, não basta ser habitado. É preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Não basta ser só habitado pelo Espírito. É preciso, por meio do Espírito Santo, ser presidido e governado. Não basta ter o Espírito. É preciso que a igreja seja cheia do Espírito. E ser cheio do Espírito não é movimento. É ser cheio da sua palavra, da plenitude de Deus. E essa palavra, que é viva, ela ser também viva em nós. Para sermos cheios do Espírito, é preciso que sejamos também habitados ricamente pela palavra e a palavra de Deus. Efésios 5:18 diz: não vos embriagueis com vinho, antes sejam o quê? Cheios do Espírito Santo. Colossenses 3:16, a carta gêmea de Efésios 5. Lá diz a mesma coisa. Sejam cheios da plenitude de Deus, a sua palavra. E nosso Senhor Jesus Cristo, Ele continua, e no versículo 2 Ele diz: desperte, fortaleça o pouco que resta. O pouco que resta. Pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Então nosso Senhor lhe chama a atenção e adverte a refletirem sobre suas vidas cristãs,
a fim de renovarem sua dedicação e devoção. E, portanto, tendo cuidado para fortalecer o que ainda resta. O que ainda resta. Porque havia um pequeno grupo de remanescentes fiéis. Entretanto, até estes, haviam também se contaminado e tinham reprovações do Senhor em suas obras, e assim estavam prestes a morrer, a desfalecer, até o pouco. A cidade de Sardes, em toda a sua história, foi atacada e dominada por 2 vezes. E por que foi que isso ocorreu? Porque eles foram faltosos com o quê? Com os seus deveres. Por que foi que foram atacada 2 vezes aquela cidade? Porque o povo daquela cidade foram irresponsáveis com a guarda dela. Não vigiaram. Não tiveram cuidado, não se acautelaram. E da mesma forma, ocorre quando líderes e membros de uma igreja se acomodam com uma vida medíocre, voltada somente para as bênçãos, e passam a ser tolerantes no ministério, e por assim não vigiarem cuidadosamente, o inimigo vem e encontra fendas, brechas, para entrar em suas vidas e, consequentemente, passa a atuar na vida também da igreja. Efésios 4, versículo 27. Ela diz assim: pois ela cria oportunidade para o diabo. Tem outras versões mais conhecidas, não deem lugar ao diabo. A Bíblia não fala assim, dê lugar ao Espírito, não, fala, não dê lugar ao diabo. Até porque o Espírito já está aqui, no lugar dele. Então os cristãos não podem ser tolerantes com a malícia, com a ira, com a inveja, com ódio, com a cobiça e tantas outras coisas semelhantes. Pois uma vez que assim procedemos, o que é que acontece? Passamos a dar oportunidade ao diabo e a sua atuação em nossas vidas. E sabe qual é o objetivo disso? É nos envergonhar, é nos descredibilizar no testemunho como igreja de Cristo e povo de Deus. Porque é o seguinte, querido, o mundanismo deixa a igreja enfermada. E aqui deixa eu abrir uma aspa para o mundanismo, porque quando a gente fala em mundanismo, eu penso que é tomar cachaça. E é. Quer viver nas farras. Quer para isso, quer para aquilo outro. Mas mundanismo não é só isso, não. Se você for para a praia, é um ato mundano, porque faz parte do mundo. E só vai para a praia crente? Não, vai para a praia
quem não é crente também. Mas a gente também vai para a praia. Tem pecado ir para a praia? Não. Vai depender do que você vai fazer na praia. Mas não tem pecado. Não é? Tanto é lícito como convém até ir. Ir para um jogo de futebol tem problema? Não. Não vejo. E é um ato mundano. E sem falar, tem coisa do lado assim que chega a dar uma dor nos ouvidos. Aquela torcida acirrada, elogiando o juiz, o jogador que errou, né, elogiando a mãe dele, que errou um pênalti ou uma coisa parecida. Mas em si, não é pecado. Vai depender de como você se comporta dentro do estádio. Você entra no coral ou fica alheio ao coral? Então, o mundanismo não é só isso. Você vai trabalhar todo dia? Acho que a maior parte aqui trabalha. É um ato mundano. Todo mundo trabalha. Mas é um ato mundano. É pecado trabalhar? Não. Exceto, aonde é que você bota o seu trabalho? Em que lugar da sua vida? Entre muitas coisas. Tudo isso é mundanismo. Não é só aquelas coisas cabeludas, não. Mas o mundanismo, ele, dependendo como a igreja o enfrente, se relacione com ele, pode deixá-la enfermada, doente. Sabe por quê? Porque o mundanismo desnutre a igreja. O mundanismo, dependendo de como você se relacione com ele, enfraquece a igreja. Desertifica a igreja. O mundanismo, depois que contamina o cristão passa a não ter mais fome de Deus. Não tem mais fome de Deus, das coisas de Deus. Porque o mundanismo já lhe tomou, contaminou. Assim como traz, e depois que isso acontece, o mundo vem, toma conta da gente, e a gente traz o mundo para dentro da igreja. E aí eu estou falando agora da igreja física. A igreja espiritual, nós, o corpo, traz para o templo de Deus, para a casa de Deus, o mundo. E esse tipo de mundanismo na casa do Senhor, na igreja, é pecado. E o pecado, sabe o que é? O pecado é um concreto que endurece o nosso coração. O pecado, ele cauteriza a nossa mente. E assim nos causa insensibilidade em todo o nosso ser. A igreja de Sardes era, sabe como o quê? Um sepulcro caiado. Pois ela mostrava-se uma igreja devota, piedosa, mas por dentro era vazia. E dentro, sabe qual era o odor? Fétido do poder do pecado. O testemunho da igreja, daquela igreja, não era vivo, era um testemunho morto. E, portanto, ele não representava absolutamente nada na sua cidade.
Ali tinha uma igreja, mas ela, como aquela história diz, nem cheira nem fede. É insossa, não é sal. Ela não ilumina, porque está na treva, morta. Aquela igreja de Sardes, ela não sofria perseguição. E sabe por quê? Porque não incomodava o inimigo. O sistema do mundo olhava para a igreja de Sardes e olhava, sabe o quê? Como um clube social, onde ali se reuniam pessoas respeitáveis, mas pessoas que nenhum perigo oferecia ao mundo. E eis aqui a forma com que Satanás se sente absolutamente feliz com a igreja de Cristo, quando esta igreja não atua conforme deveria atuar. Satanás está de boa. Não, se você não fizer nada, tá boa, não precisa fazer nada para mim não. Você deixando de fazer o que tem que fazer, você já está me ajudando. Feita aquela história, não tem aquele dito que diz: muita ajuda quem pouco atrapalha? Pronto, se a igreja não atrapalha o mundanismo, o mundo, se a igreja não atrapalha o trabalho de Satanás aí fora, escravizando as pessoas como outrora nos escravizaram, ele diz, já está de bom, você não me atrapalhando já está ajudando. E Cristo advertiu a igreja quanto à sua verdade, para que acordasse de seu sono profundo, do seu estado de inconsciência e de sua incredulidade. O versículo 3 diz: lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio, desde o começo. Então agarre-se com firmeza em quê? No que creu. E lembrando-se disso que você esqueceu, Jesus diz: arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Então veja bem, Jesus diz: lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Ouviram e acreditaram. Mas o quê? A palavra. Portanto, deveriam lembrar-se da palavra. E da palavra jamais se esquecer. Não há um avivamento sem que se volte à palavra. Pois ao lembrar da palavra, lembrariam do que ouviram um dia. E porque ouviram, receberam a fé no Filho unigênito de Deus. Até porque, queridos, a palavra diz que a fé vem por ouvir a palavra. Não é estratégias. A palavra. Está lá Romanos 10:17. Então, ao lembrarem da palavra que ouviram e acreditaram, trariam à mente os tempos passados do primeiro amor. Lembrariam do princípio. E lembrariam do amor pela palavra, pelo Senhor, pela congregação, pelo reino de Deus. Trariam o primeiro amor
aos seus corações. Se lembrarem, se lembrarem. Hoje eu chorei, envergonhado comigo mesmo. A primeira vez chorei por dentro, para não transparecer no momento. E não pensarem que eu estava ficando doido. Davi fez menção a um momento da minha vida que eu usava bigode e cavanhaque quando ainda não era crente. E perguntou à mãe dele que vinha aqui no banco de trás, dizendo: e aí, mãe, estava bem? Ficou bonito? Foi mais ou menos assim? E eu disse: não. Aí ela disse: não me lembro direito as palavras dela, mas tempo muito ruim. Cara inchada de cachaça, de uma vida maluca. E agora há pouco, quando eu cheguei aqui mais cedo, fiquei ali orando. Inclusive, parece que abandonaram a salinha de oração. E orar por isso. E me lembrei desse momento em que a gente vinha acabar de deixar minha filha no aeroporto. Nós íamos voltando para casa para deixar minha esposa e voltar aqui para a igreja. E eu me lembrei das palavras dela. E eu chorei ali atrás. Senhor, me perdoa de ter esquecido o que eu ouvi lá atrás e o que eu acreditei e recebi. A gente tem que parar e nos lembrar o que ouvimos lá atrás e que acreditamos, e nisso agarremos com firmeza, com alegria, para vivermos como quem está vivo e não só parecendo. Lembrar do primeiro amor. Lembrar do quanto fomos amados e beneficiados por esse amor misericordioso e transformador. E assim lembrar da devoção, do fervor. E de quando servíamos a Jesus com entusiasmo e com alegria. Uma igreja reavivada é aquela que tem fome pela palavra de Deus. E quem tem fome por essa palavra, ela tem também que ter fome de Deus. Uma igreja assim, ela não faz pouco da palavra de Deus. Ela não menospreza. Ela não fica com desinteresse. Ela abandona logo de cara o descaso, a irresponsabilidade, a preguiça e a negligência no serviço da obra do reino. Uma igreja assim, ela é ortodoxa, mas que exerce a ortopraxia. Ou seja, ela é ortodoxa porque ela gosta de ler, de estudar, de meditar, de fazer devocionais, de mergulhar na palavra de Deus. Mas não fica só nisso. Ela lança isso no seu coração e isso passa a ser uma prática.
Porque não adianta ser uma cisterna onde guarda tudo dentro e nada pratica para abençoar sua própria vida e a vida de muitos. Um avivamento só é verdadeiro se esse for bíblico. De outra forma, ele pode ser tudo menos um avivamento procedente de Deus. A igreja de Sardes estava cheia de pessoas e muitos falsos convertidos. E Jesus os chama ao arrependimento, de outra forma seriam pegos de surpresa como um ladrão que entra numa casa para roubar. Queridos, havia na igreja de Sardes um grupo de remanescentes que não tinha perdido seu testemunho cristão. Versículo 4 diz: há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andaram comigo vestidos de branco, pois são dignos. A igreja de Sardes estava morrendo. Como muitas igrejas estão morrendo por aí. E será que a nossa está nesse caminho? Todas essas igrejas da Ásia que receberam essas 7 cartas, todas elas não existem já há muito tempo. Sabe o que se tornaram? Somente ruínas. Será que nós, IEB Comunhão, vamos nos tornar uma ruína? Mais uma. Aquela igreja, ela estava contaminada pelo mundanismo. Porém, havia nela alguns que ainda não tinham vida. Haverá sempre esse grupo de remanescentes, fiel, que não se deixa ir com a maioria, que não se deixa ser contaminado, que luta, que não se deixa influenciar, mas ao contrário, influencia. E estes são os que não mancham suas vestes. Ainda que boa parte da igreja se deixe levar pela amizade com o mundo. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Paulo exorta a igreja, adverte, lembra, aconselha e diz: um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Fermento ruim leveda toda a massa, contamina tudo. Fermento aqui tem um significado do que é mal. Mesmo que sejam 2 ou 3 pessoas dentro de igreja, com doutrinas erradas, se não houver disciplina, logo irão ganhar adeptos e seguidores. Os cristãos que não se deixam levar pelo fermento das doutrinas heréticas não contaminam suas vestes e ao fim, andarão com o Senhor vestidos de branco, pois são dignos. O mundo está cheio de fermento. Se a minha vida toda for em volta de amizades, de relacionamentos
somente com o mundo. Ao final, o mundo vai me vencer e eu vou me juntar a eles. E vai acontecer que ao invés de eu influenciar, eu fui influenciado. Melhor, ao invés de eu contagiar, eu fui contaminado. A gente se relaciona com o mundo. Vivemos no mundo. Meu trabalho não é só com crente. Minha relação com a família não é só com famílias que são crentes, que são cristãos verdadeiros. Para onde eu vou é o que eu encontro. Mas uma coisa é eu estar no mundo a fim de ser a diferença desse mundo. Uma coisa é eu estar no mundo para amar o mundo, pessoas, e alcançá-las por meio do Evangelho, pela graça de Deus, para que elas sejam alcançadas como um dia eu fui. Esse é o intuito de nós ainda estarmos no mundo, mas não para nos contagiar, nos contaminar, melhor dizendo, com esse mundo. O mundo é uma desgraça e vai de pior a pior, mas parece que a igreja vai ao contrário da palavra. A palavra diz: não ame o mundo e nem as coisas que nele tem e que oferece. Antes, ame as coisas do céu, ame as coisas de Deus. Mas a igreja tem seguido o contrário, tem se tornado essa igreja de Sardes. Pastor, eu não sou assim. Aí eu não posso. Por quê? Não, porque eu estava no trabalho, cheguei cansado e não, ainda ia em casa tomar banho, vestir a roupa, fazer isso, passar perfume, cansado demais. Não fui. Vou me lembrar daquele videozinho, não sei se vocês viram, todos viram, de um irmãozinho bem simples. E ele vai saindo da porta, abrindo a porta de casa e vai dizendo: eu vou para o mercado comprar, vou para o banco tirar meu dinheiro. Eita, o tanto de chuva. Não vou não. Não, mas eu preciso tirar o dinheiro. Abre o guarda-chuva e sai a pé. No outro momento, eu vou no mercado fazer compra. Eita, está chovendo muito, não posso ir não. Eita, dispensa, eu tenho que ir. Aí sai na chuva, abre o guarda-chuva e vai. Vai saindo, vou para o trabalho. Meu Deus, olha o temporal. Aí eu não vou não. Meu patrão vai mandar eu passar no RH e pegar minha demissão. E eu não posso ficar sem emprego. Eu vou. Daqui a pouco outra cena. Alguém batendo na porta, ele abre a porta, era um irmão da igreja que toda vez fica esperando ele no ponto do ônibus para ir para a igreja. Aí o irmão: rapaz, tem meia hora que eu estou lhe esperando lá, cadê você? Rapaz, não está vendo a chuva não vou para a igreja na chuva não. E o irmão olha para ele e diz: quando está chovendo você vai trabalhar? Eu vou. Quando está chovendo você vai no banco? Eu vou. Quando vai estar chovendo você vai no mercado? Eu digo: eu vou. E por que você não vai para aquele que provê todas essas coisas a vocês, inclusive a sua salvação? E para isso você não vai. A conversa é o seguinte: eu tenho problemas. Tu tem? Você tem? Alguém aqui não tem problema? Que me diga, que eu quero ter uma conversa com você para você me ensinar como é que eu faço para não ter problema. Alguém tem algum tipo de enfermidade? Eu já estou ficando meio velho já. Não aguento mais o rojão não. Mas eu quero saber. Não tem. Tem enfermidades e tem enfermidades.
E eu quero mais uma vez dizer à igreja, se não ouviram lá no grupo, não se cultua pela live. Não se cultua. Para cultuar tem que estar congregando e não congrega pela live. Se congrega com o corpo. Porque nem eu nem você somos igrejas só. Agora tudo é desculpa. Porque o mundo tem nos consumido. Eu fui para o shopping, não pude ir. Eu fui fazer isso, eu não pude ir. Eu fui fazer aquilo, eu dei preferência a isso. Tinha visita em casa. Eu digo, me diga uma coisa, suas visitas são marginais e de não confiança? Porque se são, você não podia nem receber como visita. Mas se não são, são pessoas confiáveis. Gente, eu vou para o culto daqui a pouco. Vamos comigo? Vou não sei o que e tal. Eu digo, tá certo. Eu vou, daqui a pouco eu volto. Tem água ali, comida acolá, o banheiro, você já sabe onde é, tudo mais, tá certo? Até daqui a pouco. Agora, se a gente fosse deixando levar, o fermento se espalha por toda a massa, por toda a nossa vida. E quando a gente menos esperar, estamos cultuando ao Senhor desse mundo e não ao Senhor do universo. E ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode. O versículo 5 e 6, encerrando. O vitorioso será vestido de branco, jamais apagarei seu nome do livro da vida, e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os membros do grupo fiel de remanescentes são os vencedores que se vestirão de vestes brancas, ou seja, são aqueles que por meio de suas vidas testificaram e testificarão evidências que autenticam sua fé verdadeira. Portanto, uma vez que eram verdadeiros cristãos, nosso Senhor Jesus Cristo afirma aqui que jamais apagará seus nomes do livro da vida. E dessa forma estará imediatamente subentendido que outros terão seus nomes removidos. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz: esforça-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Um cristão, ao nascer de novo, nesse instante já é considerado santo. Santo como? Perfeito? Não. Separado do mundo para Deus. E se ele é separado do mundo para Deus, ele vive agora para o louvor da sua glória. Ele seguirá pelo caminho da prática da santidade, ou seja, pelo caminho do discipulado. E o caminho do discipulado é o caminho que nós exercemos para a prática das boas obras. A vida de discipulado ou santidade dos verdadeiros remidos de Cristo, ela é progressiva. Ela não é estática. Converte-se, passa 100 anos, é o mesmo. Não progride nada. Ela galga degrau a degrau, dia após dia. Ela falha. O remido falha, erra, cai, mas ele pede a misericórdia, o Senhor o levanta e o perdoa. Mas ele vai mudando, ele vai crescendo, ele vai sendo maduro, ele vai maturando.
Bíblia diz que a vida de um nascido de novo é vivida em novidade de vida. Romanos 6,4. É vivida em novidade de vida. As coisas velhas vão passando, eis que novas vão acontecendo. E o Senhor diz: e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que Ele me pertence. Os cristãos participantes do grupo de remanescentes fiéis ao nosso Senhor são todos quanto confessam verdadeiramente Cristo e, portanto, por Ele serão confessados diante do Pai e dos anjos. Mateus 10, 32 e 33 diz: quem me reconhecer em público aqui na terra, eu o reconhecerei diante de meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante de meu Pai no céu. Quem não se envergonhar de Jesus, este terá seu nome proclamado e confessado nos céus diante de Deus. Somente os mortos espiritualmente são os que negam a Cristo e por isso têm seus nomes excluídos do livro da vida. Quando uma pessoa morre, pegamos sua certidão de óbito, não é assim? Sendo assim, o nome daquela pessoa é excluído da relação das pessoas que estão vivas. Mas um salvo tem vida e vida eterna. E, portanto, jamais ele terá seu nome excluído da relação daqueles que irão morar no céu. Se nossos nomes não estiverem nos registros de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que tenhamos nossos nomes na relação de membros de uma igreja, isso só vai atestar que temos fama de estarmos vivos. Contudo, isso não quer dizer nada e, por assim dizer, em nada nos ajudará. Pareceremos aos outros uma igreja viva. Até parece. Contudo, não passa de uma igreja sem vida. E por quê? Porque está morta. Que possamos ser encontrados pelo Senhor como aqueles que foram vivificados nele. Porque a Ele confessamos. Porque a Ele não o negamos. Porque dele não nos envergonhamos. E assim tenhamos nossos nomes escritos no livro da vida, a fim de que Cristo, nosso Senhor, não se envergonhe de nós, não nos negue e tampouco deixe de nos confessar diante do Pai. Ministério de Louvor. Eu vou finalizar com história. Diz que certo pastor celebrou num domingo o sepultamento da igreja. E aí ele convida a igreja para o sepultamento no domingo. Você já sabe que dia de enterro é o que ainda aparece mais gente, né? Tem gente que a gente não vê há não sei quanto tempo, mas aparece. É o momento do reencontro. Daqueles que são faltosos, inclusive. E ali, quando o pastor convida a igreja, os faltosos estavam presentes também. O caixão estava ali, diante do púlpito. E ele faz toda a cerimônia do sepultamento. E ao final, ele convida toda a igreja.
para olhar para o defunto que estaria sendo enterrado. A igreja sai, ele manda abrir o caixão. Na verdade, aqueles caixões que tem aquela janelinha, portinholazinha, não sei o nome daquilo. Abre ali. E a igreja vai e passa numa fila e passa a olhar por aquela portinhola e ali há uma grande comoção. A comoção tomou aquelas pessoas que olhavam para ver o defunto. Ali dentro havia um espelho. Cada um que olhava para dentro do caixão para ver o defunto, verificava que o defunto era ele. O enterro era de cada um deles. Aqueles cristãos estavam dormindo. E o que eles precisavam? Ouvir essa palavra quando Deus diz: desperte. Desperte. Os que choravam, louvado e glorificado seja o nome de Deus, porque choraram, porque se viram, porque reconheceram o seu erro, sua falha, sua negligência, porque reconheceram quão apáticos estavam no seu cristianismo, porque reconheceram que seu cristianismo não estava causando efeito algum no mundo, na sua vida, na sua família. Mas louvado seja Deus que quando eles olharam e se viram, choraram, se entristeceram, se envergonharam. Mas a história conta que outros olharam, não se sensibilizaram e até riram, como se o pastor estivesse contando, fazendo uma piada com eles. E sabe por quê? Eles riram e não se sensibilizaram? Porque não receberam a mensagem, não receberam a palavra de Deus. E por que não receberam? Porque estavam mortos. Tinham fama de vivos, mas estavam mortos. Aqueles que choraram tinham fama de vivos, mas estavam parecidos como quem estivessem mortos. Mas o seu choro aqui representa arrependimento. E arrependimento representa avivamento. Reviver, tornar o primeiro amor, ter alegria pela sua salvação, render graça ao Senhor em tudo. Mas os outros estavam mortos e pensavam que viviam. Que tenhamos cuidado, que nós possamos nos analisar, como também o vídeo que eu coloquei hoje de John Piper, onde as pessoas estão pensando que são, mas estão enganados. E John Piper disse que muitas igrejas estão chalerando essas pessoas. Dizendo: venha, bichinho, chegue. Toma aqui um chocolatezinho, toma aqui não sei o que, venha para cá, venha para a igreja, fica aqui. Deus é amor, Deus te ama.
Como se isso fosse um passo para que as pessoas se rendam a Deus. O primeiro passo para se render a Deus é entender quão miserável o pecador é. Se um homem, uma mulher, um jovem não entender isso na sua vida, ele nunca vai querer Deus. Nunca. Ele tem que entender o amor de Deus. E entender o amor de Deus é saber, é ficar se indagando: Deus, como é que o Senhor pode me amar? Esse nojento, cínico, miserável, sem vergonha, pecador. Entender o amor de Deus, tentar entender, tentar dimensioná-lo, é isso. E somente isso vai fazer um homem, uma mulher, um jovem entrar nessa casa, sentar aqui, cultuar a Deus com alegria no coração, sem peso, sem uma obrigação religiosa, independente de qualquer coisa. Somente esses é que vão sentir prazer de ouvir a palavra, seja consolo, seja pau na muleira. Se for consolo, ele dá glória a Deus. Se for pau na muleira, ele diz: verdadeiramente tu me amas, meu Senhor, porque me repreendes do mal. Que tenhamos cuidado, porque muitas vezes temos fama de vivo, mas na verdade estamos mortos. Amém? Que Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia de nossas vidas. Vamos nos colocar em pé e louvar ao Senhor nosso Deus.